A paz dos seus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 24 de abril, onde faremos a leitura do dia... onde faremos a leitura dos capítulos 18 e 19 de 2 Reis. Vamos começar? 2 Reis, capítulo 18. Ora, sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, teu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a azera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou servi-lo. Feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E ao fim de 3 anos tomou-a, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Depois o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria, e os colocou em Ala, e junto ao Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor teu Deus, mas violaram o teu pacto, nada ouvindo nem fazendo de tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, cortou das portas do templo do Senhor e dos umbrais o ouro que ele mesmo os cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, este enviou de Laques Tartã, Rabi-Saris de Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e, tendo pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Havendo ele chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Dizes, são porém palavras vãs. Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Estás confiando nesse bordão de cana quebrada, que é o Egito, o qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus, confiamos, porventura, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante estes altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois fazei uma aposta com o meu senhor, o rei da Assíria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, e se tu poderes dar cavaleiros para eles.
Como então poderias repelir um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebina, e Joá, e Rabsaque: rogamos-te que fale aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fale na língua judaica, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabsaque, porém, lhes disse: porventura mandou-me o meu senhor para falar essas palavras a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco hão de comer os seus excrementos e beber a sua urina? Então, pondo-se em pé, Rabsaque clamou em alta voz, na língua judaica, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos enganes, Ezequias, porque não vos poderás livrar da minha mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: fazei paz comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, quando vos envenena, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria, que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? O povo, porém, ficou calado, e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara, dizendo: não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Agora o capítulo 19, irmãos. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o teu senhor ouviu. Fazer, pois, oração pelo resto que ainda fica. Foram, pois, os servos de rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: não tema as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na tua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque soubera que o rei havia partido de Laques. O rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado? Porventura os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, puderam livrá-las, a saber, Gozã, Arã, Rezef, e os filhos de Edém, que estavam em Telazar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sepharvaim,
de Ena e de Iva? Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros e tendo a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou teu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras, e, lançando os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da tua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: Com a multidão de meus carros subi aos altos dos montes, aos lados do Líbano. Cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do teu campo fértil. E cavei, e bebi águas estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal: este ano comereis o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte, que daí proceder, e no terceiro ano semeai e comei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Pois o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, irmãos, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrá-la, por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive. E, quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, teus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Esaradom, teu filho, reinou em teu lugar. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 24 de abril, onde nós fizemos a leitura dos capítulos 18 e 19 de 2 Reis. Amanhã faremos a leitura do capítulo 20 ao capítulo 23 de 2 Reis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.